Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos e queridas. Como é que vocês estão, belezinha? Bora começar o assunto, né, que são as composições de funções, né? Então, é o seguinte, existem situações aos quais, né, isso tanto na parte da programação, né, quanto inclusive hoje, né, eu vou começar a ter ideia de começar a fazer os vídeos também de composições de funções, etc., usando o R, tá? Então, se vocês começarem a ver o vídeo hoje é porque eu tive a ideia hoje, tá? Mas tanto na parte de programação, quando nós estamos tratando também da parte a parte matemática mesmo, quando nós estamos tratando sobre as funções daquilo que a gente está trabalhando, né, existem situações nas quais nós temos que fazer operações, né, algébricas com os resultados das funções do que nós estamos tratando. Um exemplo bem besta. Vamos colocar que você tem uma função, né? Por exemplo, a função... Vou chamar essa função S, né? Que é a função... Vou chamar essa função de função A. Beleza? Por quê? Porque eu quero uma função de aumento, tá bom? Então, o resultado do meu aumento, que eu vou passar um valor X do meu salário, né? O salário da pessoa que eu queira aumentar, nada mais é que X vezes, né? Então, nada mais é que 1,1x. Beleza? Então eu estou passando o que para dentro dela? Estou falando que o resultado vai ser 10% a mais do salário ao qual eu estou passando aqui. Beleza? Eu estou passando um valor porque eu quero, tá bom? Ou eu posso passar, por exemplo, somente 0,1x. Né? Eu quero só pegar 10% que o aumento que eu vou dar para determinado funcionário é 10%. Porque, motivos. Tá? Então, assim, o que eu já mostrei anteriormente é que eu posso pegar esse resultado e eu posso fazer uma operação algébrica em cima dele. Então, por exemplo, como que seria o resultado final do salário do meu funcionário? Caso eu queira dar um aumento para ele de 10% usando essa função aqui. Né? Pensa um pouquinho, tenta resolver de cabeça. Tá? O resultado seria assim. Por que eu já estou falando direto? Porque ninguém vai pausar. Então, se não pausar, seja lá o que for. Então, assim, como que seria o resultado? O resultado final, né, que eu vou chamar aqui de R, é o que? X mais a função A de x. Então, exemplo. Vamos imaginar aqui que o x é igual a 100. Beleza, mano? Então, se eu pegar aqui o f de x, nada mais é que o quê? Vai dar 10. 10% de 100 é 10. Então, qual que seria o resultado final? O resultado final é 100 mais 10 igual a 110. Se eu fosse para traduzir, seria a mesma coisa que x mais f de x. Veja que, quando você está tratando de uma função, depois quando ela termina, tratando que ela não tenha dado qualquer erro, ela vai te retornar um resultado, e em cima desse resultado você pode fazer qualquer outro tipo de operação ao qual você queira. Tá bom? Então, assim, existem situações também que você tem que usar mais de um resultado, você tem que usar resultados de mais de uma função. Então vamos colocar que eu tenha, sei lá, a função A, né? Então eu vou colocar outra função. Por exemplo, eu vou fazer uma função bem simples. F de x eu vou colocar ela de definição x mais 1. Bem besta. E eu vou colocar uma função chamada g, e essa função g vai ser x mais 2. Tá? Por quê? Para ser simples. Então, se eu quisesse fazer uma operação, que eu pegasse o resultado da função f e eu pegasse o resultado da função g. Então, se eu fizesse isso daqui, ó, f de x mais g de x, existem situações que isso vai acontecer, tanto na parte da programação quanto na parte de matemática. Então, vamos considerar que eu tenho um x que seja igual a 2, por exemplo. Então, se eu fizer aqui a operação f de x mais g de x, sendo que o x é 2, então qual que é o resultado que eu vou ter? Eu vou ter 3, que x, 2 mais 1 igual a 3, mais 4. 2 mais 2 igual a 4. O resultado ele é 7. Ok? E outras operações, subtração, divisão, seja lá o que for. Tá? Só que existe outro tipo de notação que nós podemos fazer aqui quando nós estamos tratando sobre operações entre resultados de funções. Né? Então, quando eu estou tratando, por exemplo, de f de x mais g de x, né? Então o resultado, a soma dos resultados dessas funções, né? Com a mesma variável, neste caso a variável x, eu posso escrever dessa forma: f mais g, opa, e aqui é um mais, não um x, mais g de x. É a mesma coisa.
Então, escrevendo da esquerda, escrevendo da direita é a mesma coisa, tá? Principalmente quando o f e o g estão tratando sobre funções, tá? Não são variáveis, estamos tratando de funções. E se eu tivesse, por exemplo, aqui a função f de x, subtraindo o resultado da função g de x, eu teria que escrever menos g x. Eu acho que vocês já pegaram uma coisa, né? Então, se eu tenho aqui f de x multiplicando, né, eu vou só escrever na frente g de x, por exemplo, é a mesma coisa que eu escrever com parênteses, tá? Não se esqueçam. f, abre parênteses, f, g de x. A mesma coisa que eu tenha, por exemplo, uma divisão, né? G de x igual a f sobre g de x. Simples assim. Então, eu estou pegando o resultado, estou pegando que se eu tenho duas funções e eu vou fazer o resultado passando para ambas a mesma variável. Tá? É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o x vai ser para ambas as funções. Tá? Não esquecendo também que, por exemplo, quando nós estamos tratando sobre operações matemáticas, operações algébricas, as funções, por exemplo, de você ter uma distributiva, de você ter uma comutativa, elas funcionam. Já quando estamos tratando de uma soma, quando estamos tratando de uma multiplicação. Já quando estamos tratando de uma divisão e de uma subtração, não funcionam, porque eu já havia explicado em vídeos anteriores que a ordem das operações, quando estamos tratando sobre subtrações e divisões, importam. Tá? Então vou dar um exemplo aqui, inclusive o próprio exemplo do livrinho. Então eu tenho aqui uma função, eu vou fazer duas funções, f de x, e essa f de x nada mais é que a raiz de x menos 3. E eu tenho a função g de x, que nada mais é que a raiz de 8 menos x. Opa, desculpa, 8 menos x. Vocês podem ver aqui, se nós fôssemos tratar do domínio de ambas dessas funções, né, como nós não podemos ter resultados negativos, né, não podemos ter resultados negativos, uma raiz, pelo menos quando nós estamos tratando sobre números reais, que é o que estão ainda no exemplo, né, no domínio dos números reais, então não podemos ter um número negativo aqui. Então o x ele tem que ser maior ou igual a 3, é um mínimo, porque, por exemplo, se for menos 1, aqui vai ser menos 4, né, não tem raiz de número negativo, menos 5 não tem raiz de número negativo e assim por diante. Então, no mínimo, ele tem que ser do 3 para frente, porque raiz de 0 existe, que é 0. Então, eu tenho que pegar do 3, beleza, e ele vai até o infinito positivo no domínio dele. Já quando eu estou tratando aqui de um número negativo, eu estou subtraindo esse número, se eu tiver um número negativo junto, ele funciona. Porque, por exemplo, se aqui for menos 1, então menos menos 1 ele vira 1. Se for menos 2, menos menos 2, ele vira 2. Né? Então, assim, os números negativos, eles funcionam. Então, eu tenho aqui do infinito negativo, né? Mesmo que seja menos 8, ele vai funcionar. Então, até o zero. Do zero não tem problema. Se for 1, não tem problema. Se for 2, não tem problema. 3 não tem problema. 4 não tem problema. 5, 6, 7, 8. Do 8 para cima, eu não posso. Por quê? Porque, quer dizer, acima de 8 eu não posso. Porque, por exemplo, se eu fizer aqui com um 9, 9 vezes menos 1, menos 9, e aí eu vou ter um número negativo. Então, ele vai só até o 8. Beleza? Então, esses são os domínios que eu posso ter. Esses são os domínios. O domínio da minha função f e o domínio da minha função g. Beleza? Então, vamos, por exemplo, ao exemplo. Que o a que é para calcular isso daqui. f de g, ok? De 5. Ok? Como é que nós fazemos isso? Nada mais é que o 5, eu vou jogar o 5 para ambas dessas funções. Então eu tenho aqui o f de 5, né? Desculpa, f de 5 mais g de 5, que é o quê? Traduzindo, então eu vou ter a raiz, nossa, que raiz feia, ter raiz de 5 menos 3 mais a raiz do quê? De 8 menos 5. Então, qual que é a segunda parte disso daqui? 5 menos 3. Então, eu vou ter aqui a raiz de 2 mais a raiz 8 menos 5, 3. Raiz de 2 mais raiz de 3 e terminou o cálculo aí, porque terminou aí, tá? Então, eu tenho a raiz de 2 mais a raiz de 3. Agora, se eu fizesse, por exemplo, calcular o valor de
exemplo aqui, se eu fizesse aqui, se tivesse escrito desse jeito, FG de 5, aí o cálculo tem que ser diferente, né? Então eu vou ter aqui, se eu fizer aqui, vou ter o quê? Eu vou ter raiz de 5 menos 3 vezes a raiz do quê? Eu vou ter a raiz de 8 menos 5. E aí eu vou ter a mesma coisa, né, que é a raiz de 2 vezes, né, vezes a raiz de 3. É exatamente esse resultado, raiz de 2 vezes a raiz de 3, tá? E quando nós estamos tratando sobre operações matemáticas, é isso. Beleza? Espero que vocês tenham entendido que este é o resultado de um, de outro. Se eu fizesse, por exemplo, se eu fizesse aqui f sobre g, né, de 3, por exemplo. Né? Então, eu teria aqui, por exemplo, a raiz de 3 menos 3, dividido pela raiz de 8 menos 3. Então, aqui eu tenho um zero. Zero sobre o quê? Zero sobre 765, 0 sobre 5, que na verdade aqui o resultado é 0. Se eu fizesse, por exemplo, G sobre F de 3. Já dá para falar que aqui é não definido, porque o F é 3 menos 3, que vai dar 0, raiz de 0 é 0, e não existe definido para isso. Se fosse, por exemplo, aqui de G mais F, né, de 4, por exemplo. Né? Então, como que está a definição? G menos 3. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, menos 1. Então, nada mais é que menos 1, né, que é o resultado que eu tenho, menos 3, né, menos 3, mais, né, menos 3 não, desculpa, aqui é o G. Então, neste caso, é 8 menos 1, ok? Mais a raiz deste daqui, que é menos 1, menos 3. E veja que aqui, menos 1, menos 3, então vai dar menos 4, então minha função também já é não definido, né? Pelo menos não definido no domínio dos números reais. Beleza, meus amores? Espero que vocês tenham entendido essa parte de operações, né, das operações, a combinação dessas funções, né, a combinação de duas funções aqui no vídeo, belezinha? Se gostou, curte, compartilha, assina o canal. É isso aí, meus amores. Beijos na bunda e até o próximo vídeo.